Se nos for perguntado quais são os métodos usados para o preparo de soluções, o método mais óbvio, conceitualmente falando, para a gente conceber o preparo de solução, é o método chamado dissolução. Ou seja, eu vou me valer do meu soluto puro, certo? Separado do solvente, e eu vou introduzir este soluto dentro do solvente e promover esse processo de mistura. Então, vamos pensar num soluto que seja sólido, quando puro. NaCl, por exemplo. Eu vou adicionar esse NaCl a um frasco e depois eu vou acrescentar sobre esse NaCl uma certa quantidade de solvente. Pode ser água, pode ser outro solvente, pode ser piridina, pode ser etanol, etc. Isso vai depender do tipo de equipamento que eu vou estar operando, do tipo de reação que eu estou querendo obter e do tipo de solubilidade que me é desejável. No momento em que eu faço isso, é importante que eu saiba calcular a concentração daquela substância dentro do volume de solvente que eu estou considerando. Então, um exemplo mais simples de todos, né? Vamos pensar já direto num exemplo. Qual a concentração comum e molar quando se dissolve 120 gramas de NaCl em água para completar 700 ml de solução. Então percebam que eu fui cuidadoso ao descrever. Não são 700 ml de água. É água suficiente para completar 700 ml de solução. Pode ser que seja um volume levemente diferente de 700, seja para mais, seja para menos. Então, em geral, a gente vai pensar o seguinte. Bom, concentração pode ser massa por volume. Então, a concentração seria 120 gramas dividido por 700 ml, que eu vou escrever na forma de litros. 0,7 litros. Ou a gente poderia pensar também na concentração molar. Então, NaCl, que vai ser número de mols por volume. Para que eu calcule o número de mols, eu preciso saber a massa e a massa molar da minha substância, e isso daqui correlacionar com o volume, ou seja, eu vou ter massa sobre massa molar vezes o volume, que eu posso escrever assim, NaCl. Se a gente observar aqui, no entanto, massa sobre volume é exatamente o que a gente calculou aqui. Ou seja, isso daqui é a concentração em gramas por litro dividido pela massa molar. É uma das maneiras de fazer isso. A massa molar do NaCl, a gente pode buscar as informações na tabela periódica, 58,5 gramas por mol. Ou seja, se eu dividir esse valor ali por 58,5, 2,93 mols por litro. Da onde que surgiu essa unidade aqui? Esse grama com grama se cancela. Litro a menos 1, mol a menos 1, elevado novamente a menos 1. Ou seja, vai ser o inverso do mol, que vai me fornecer o resultado em mols por litro. Então, quer dizer, eu posso usar tanto calcular diretamente, ou seja, fazendo 120 dividido por 58, depois esse valor dividido por 0,7, ou eu posso me valer das relações matemáticas que existem entre as unidades de concentração para fazer a transformação de uma unidade em outra, que talvez seja até mais conveniente, porque isso reduz o número de cálculos que a gente vai estar realizando.